Pessoal, vou fazer o seguinte, vou comparar dois voos que partem de São Paulo, Guarulhos. Um deles vai até Joanesburgo, na África do Sul, o outro vai até Madrid, na Espanha. Vamos dar uma olhada aqui na distância que a gente tem na ortodrômica que liga São Paulo até Joanesburgo, que seria essa reta amarela aqui, saindo de São Paulo, indo até Joanesburgo. Vou ativar o pino aqui para Guarulhos, vocês veem que está bem aqui em cima, tá? De Guarulhos, e Joanesburgo aqui no outro lado do mundo, na África do Sul. Essa é a nossa distância em linha reta, saindo de São Paulo, indo até esse aeroporto aqui em Joanesburgo. Essa ortodrômica, que é a menor distância entre essas duas cidades, se quiser saber quanto vale, basta eu dar uma olhada aqui nas propriedades dessa linha que eu tracei. 7.453 quilômetros. Vamos anotar esse valor aí, 7.453. O que eu tenho aqui também, gente? Eu obtive do site Flight Radar o caminho que esse avião fez para a gente comparar, para ver se tem consistência, né, desse trajeto aqui. É o voo SA223 da South African Airways. O que a gente tem aqui? No início ele até se desvia um pouco aqui dessa ortodrômica, mas depois ele acaba, né, seguindo isso aqui. Quem entende de navegação, de aviação, sabe que existem cartas, existe tráfego aéreo e os voos eles têm que obedecer isso. Então, na prática, ele não vai correr exatamente por cima dessa linha, mas vai fazer algo bem próximo. Então, beleza, lembra daquele valor lá, né? 7.000, quanto é que foi mesmo? Vamos lá, São Paulo, Joanesburgo, propriedades, vamos olhar aqui. 7.453 quilômetros. Vamos pegar esse valor aqui. Vamos agora aqui no site da South African Airways aqui, não da South African Airways, esse aqui é um site que se chama Flight Aware. E também temos o Flight Radar. Ambos estão com uma coerência interessante aqui nesse trajeto, pode ver. Por quê? Porque eles compartilham esses dados, né? Esses dados são recebidos através de telemetria, né? Através de sistemas de rádio ADS-B. E os aviões ficam transmitindo isso enquanto eles têm comunicação, né? Essa parte aqui, por exemplo, bate com isso aqui que a gente está vendo. Joia? Agora, o que a gente tem aqui no resumo desse voo? Aqui tem o horário de decolagem, 17 horas e 57 minutos, aterrissagem às 7 horas e 12 minutos. Se você olhar aqui, vai bater também. Olha aqui, eu estou olhando o voo que saiu no dia 1º de outubro. Saiu às 5h57 da tarde, chegou às 7h12 da manhã, ou seja, bateu 5h57 da tarde, chegou às 7h12 da manhã. Então estamos falando de dados consistentes, inclusive de sites diferentes, que batem com a nossa realidade aqui. Agora a parte mais interessante, lembram lá daquele valor, né? 7.453 quilômetros. Dá uma olhada aqui na distância que a gente tem que o voo percorreu. 7.586 quilômetros, a distância em linha reta seria 7.447. Portanto, está dando uma diferença só de 6 quilômetros aqui na linha reta que eu medi lá com o globo. E aqui está dando uma diferença aí, né, um pouco mais, 100 e poucos quilômetros a mais, o que faz sentido, dado esses desvios que a gente viu aqui que o avião fez, né? Ele não trafegou em linha reta, ele fez esses desvios aí. Portanto, em um globo terrestre, essas distâncias estão coerentes. Vamos lá fazer a mesma coisa agora para o outro voo de São Paulo até Madrid. Tá? Já ativei o pininho lá em Madrid, aqui está, né? Pininho de Madrid ativado. Vamos ativar agora o trajeto São Paulo-Madrid, que é essa linha amarela, e vamos conferir essa distância dessa ortodrômica aqui, São Paulo-Madrid. Propriedades, vamos lá, medidas, 8.354 quilômetros. Presta atenção nesse número aí. Novamente, o que eu vou fazer aqui? Vou ativar agora sim do LAN 8064, mesmo voo que faz esse trajeto Madrid, né, São Paulo, Guarulhos até Madrid. O voo também partiu no dia 1º. Vamos lá no nosso... Dar uma olhada aqui. Olha, gente, como aqui ficou bem mais, né, parelho. Ó. Ele deu um desviozinho aqui no início e tal. Depois ele seguiu mais ou menos esse caminho aqui. Esse caminho colorido que vocês estão vendo é o trajeto real do voo. Inclusive, se você clicar em qualquer ponto desse aqui, ele te dá a altitude, a velocidade do avião naquele ponto. É bem interessante, ó. Altitude, 35 mil pés.
velocidade 516 nós, tá aqui o timestamp desse dado aí e tal, são dados muito confiáveis. Fez aqui um desvio e tal, pousou, beleza? Eu tenho esses dados, vou deixar disponível para quem quiser utilizar, links na descrição do vídeo. Novamente a gente verifica uma forte coerência aqui desse trajeto aqui. Agora vamos fazer de novo essa conferência aqui, ó. Medida de distância, 8.354 km. Agora vamos lá para o site, vamos conferir aqui. O voo que eu estou olhando é esse, que saiu no dia 1º de outubro, saindo de Guarulhos, indo para Madrid. Ele saiu às 11h15 da noite, pousou a 1h46 da tarde do dia seguinte. Vamos conferir aqui no FlightAware, tá? Olha aí, ó, Guarulhos, Madrid, pode ver a coerência no trajeto. Vejam essas duas figuras, está batendo bem direitinho, que bate inclusive com isso aqui, né? A diferença que nós temos aqui, basicamente, isso aqui é um mapa Mercator, uma projeção do globo que está aberta, e ali embaixo no Google Earth a gente tem obviamente um globo. E é isso que às vezes engana, visualmente pode parecer que isso aqui, essa distância é maior ou menor, dependendo. Vamos ver agora, 8.460 quilômetros, essa é a distância real, 8.460, foi isso que o voo fez. A distância em linha reta seria 8.388 quilômetros. A gente vê que existe novamente uma baita de uma coerência. Então, novamente, esse trajeto Guarulhos até Madrid está tendo uma coerência bem forte com a ortodrômica que separa esses dois pontos, essa distância ortodrômica que separa esses dois pontos, beleza? Então tá batendo bem bonitinho aqui com o globo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos levar isso aí para o cenário do Flat Earth. Chegou a hora da gente comparar o que a gente viu lá com a realidade dos terraplanistas. Para quem não sabe, essa coisa linda que vocês estão vendo aqui, esse mapa, é o mapa oficial da Terra plana, tá? Segundo diz, por exemplo, um dos maiores gurus e autoridades no assunto, que é o senhor Afonso Vasconcelos. Ouçam o que ele tem a dizer. Eu já estou me declarando aqui, eu sou o primeiro geofísico, com certeza, a falar a Terra é plana. Não tenho dúvida nenhuma. Aqui está o mapa da Terra plana. Okay? Para quem quiser saber mais sobre esse mapa, para quem quiser saber mais sobre esse modelo, vai ter que estudar, meu. Não tem grandes coisas por aí. A única coisa que a gente tem de referência bibliográfica é o livro do Martins, do canal Sem Hipocrisia. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vou traçar uma linha saindo aqui de São Paulo, onde está esse pontinho vermelho, indo até Johannesburg. Esse é o melhor mapa que os terraplanistas conseguiram até hoje, então vamos considerar que ele é um verdadeiro, né? Uma linha vermelha que liga esses dois pontos aqui, ó. Sai aqui de São Paulo, vai até Joanesburgo. Agora eu vou traçar uma linha que sai aqui de São Paulo e ela vem até Madrid, aqui na Espanha, ó. Espanha, Madrid, tá aqui assim. Então vamos traçar essa linha. Beleza. Visualmente aqui, vocês já veem que tem uma coisa muito errada, que é a distância São Paulo, Joanesburgo, é muito maior do que a distância São Paulo, Madrid. Nem precisaria eu fazer nenhum tipo de medida, porque visualmente a gente já vê aqui a distância São Paulo, Joanesburgo, ela é muito maior do que a distância São Paulo, Madrid. E aqui nem importa muito a imprecisão aqui. Se tivesse mais para cá ou mais para cá, você veria que mesmo assim estaria muito maior. Se eu quiser ter uma ideia uma noção dessa diferença, eu venho aqui, ó, vou medir daqui até aqui embaixo, em centímetros. A gente encontrou aqui 50 centímetros aproximadamente, daqui até aqui, tá? E se eu fizer daqui até aqui, me deu mais ou menos 29 centímetros. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma calculadora aqui e vamos ver a diferença entre esses dois aqui. 50 dividido por 29. Isso significa que o trajeto São Paulo, Joanesburgo,
tá? Pelo meu cálculo aqui, está em torno de 72% maior que o trajeto São Paulo até Madrid. Beleza? 72% maior. Lembrem bem, o que a gente tinha visto aqui no Google Earth, que já foi inclusive validado com os sites do Flight Radar e do FlightAware, que o trajeto São Paulo-Johannesburgo, tá? Mede aproximadamente 7.453, mais ou menos, vamos arredondar para 7.500 quilômetros, tá? Só para a gente ter ideia, 7.453 quilômetros, como se fosse 7.500 quilômetros. E o trajeto São Paulo até Madrid, em torno de 8.400 quilômetros, ou seja, o trajeto São Paulo-Madrid, ele é em torno de 1.000 quilômetros maior do que o trajeto São Paulo-Joanesburgo. Portanto, tem uma falha enorme aí nesse mapa da Terra plana. Ou seja, não tem como a Terra ser plana, beleza? Então, para não dizer que eu fui injusto com os terraplanistas, né, utilizando um mapa que, segundo os maiores gurus deles, é o mapa oficial, mas muitos deles não aceitam porque já foram confrontados com coisas parecidas com essa antes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o estado da arte em simulação terraplanista. Simulador desse cara aqui, ó, flatearthtime.ivo17.com. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Essa parada aqui é bem bizarra, mas tá cheio de erros, mas foi o mais próximo que alguém conseguiu, colocando aqui os azimuths e elevações dos planetas, a latitude e a longitude e a altura em milhas, né, de cada um deles. Foi uma proposta que o cara fez aqui. O problema é que ele não consegue fazer, por exemplo, vocês vão ver aqui o pôr do sol aqui, a linha tem que fazer uma curva muito doida aqui. Vou dar um play aqui para vocês verem. Ele faz uma animação, ó. Acompanhe o sol aqui, ó. Até aqui, mais ou menos tudo bem, né? Meio-dia solar no Chile. Azimuth 0, né? Olha lá, 350, tá coerente. Agora vejam o que vai acontecer próximo do horário do pôr do sol. Vejam a bizarrice, o que vai acontecer com essa linha aqui que indica o azimuth, ó. O sol tá aqui, obviamente não tem como essa linha, né, durante o pôr do sol acontecer a oeste, então vejam a curva que a luz teria que fazer, né, para o sol aparente, né, ser visto mais ou menos. Esse aqui é o sol aparente, ó. Olha só o que o cara faz, tá vendo? O sol aparente aqui, ó. Então, muito louco, né, o que o cara faz aqui. E aqui ele tem também uma calculadora de distâncias. Vamos calcular aqui com as coordenadas de São Paulo e as coordenadas de Johannesburg, qual que é a distância em quilômetros ou em milhas, né? Ele diz aqui 9.965 quilômetros. A gente viu que não, que a distância aqui é em torno de 7.500 quilômetros. E a distância a Madrid, que é em torno de 8.300 e alguma coisa, como a gente viu tanto no Google Earth como com o website, vejam aqui na calculadora do cara 6.023 quilômetros, né? Ou seja, continua incoerente. A distância São Paulo-Joanesburgo está maior do que a distância São Paulo-Madrid e a gente sabe que isso não é verdade. Então não adianta, continua dando erro do mesmo jeito. Não tem saída para os terraplanistas. Ou eles se empenham nisso aí para fazer um modelo decente, e isso não vai acontecer, e a gente sabe por quê. Não só pela incompetência deles, mas também porque eles estão buscando uma coisa que não existe. Então é isso. É isso que eu tinha para mostrar. Valeu? Um abraço para vocês.